começar a conversar, queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Provérbios, tá? Depois de Salmos, os Provérbios, tá? Provérbios capítulo 11 e o verso 9, tá bom? Aleluia, Jesus. Capítulo 11 e o verso 9. O hipócrita com a boca danifica o seu próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Amém? Amém. Então eu queria que você prestasse atenção na segunda parte, tá? Os justos, eles são libertados pelo conhecimento. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Posso fazer uma oração com você para a gente começar por esse tempo diante de Deus? Senhor, nós estamos aqui justamente, Pai, para que esse versículo que foi lido, ele se cumpra sobre a nossa vida, Pai. Nós, sem o Senhor, Pai, sem o entendimento acerca da sua pessoa, da sua vontade, do seu plano, do seu propósito, fatalmente vamos desfalecer nesse mundo, Pai. Porque a Tua palavra diz que esse mundo é um mundo onde as aflições elas iriam nos alcançar, sim, nós seríamos afligidos por ela, mas que o Senhor venceu o mundo, Pai. E que a nossa garantia é essa, Pai, que nós também venceríamos o mundo, Pai, se nós permanecêssemos no Senhor. Mas esse versículo que foi lido, ele precisa se cumprir, Pai. Nós precisamos entender a sua vontade, nós precisamos entender os seus desígnios, Pai, para a nossa vida, para que a gente não venha a sucumbir, Pai, para que a gente possa sempre caminhar pelo caminho que o Senhor quer que a gente ande, na verdade, pelo caminho que o Senhor preparou para a gente andar desde quando nós ainda éramos informes, Pai, no ventre da nossa mãe. O Senhor já preparou um caminho, o Senhor já escreveu toda a nossa história ali, Pai. Mas para que a gente permaneça dentro desse propósito, dentro disso que o Senhor planejou para nós, nós precisamos entender o Senhor, Pai. Nós precisamos ser realmente libertos, Pai, libertados, Pai, pelo conhecimento acerca do Senhor, Pai. E nós estamos aqui nesse tempo dedicando, Pai, a nossa vida ao Senhor, Pai, para que isso se cumpra, para que o Senhor se faça presente na nossa vida diária, para que o Senhor seja uma realidade, Pai, na nossa vida. Nós queremos que o Senhor seja exatamente isso, Pai. Que o Senhor seja o nosso respirar, que o Senhor seja a nossa razão de viver, a nossa razão de existir, Pai. Nós amamos ao Senhor, Pai, e a nossa intenção sempre é agradar ao Senhor, Pai. Mas para isso nós sabemos que nós precisamos entender qual é a Tua vontade, Pai, o que o Senhor tem para nós. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda nisso, Pai. Nós somos, na verdade, dependentes do Senhor, Pai. Sem o Senhor nós não somos nada, então nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, por que eu li esse versículo? Esse versículo, na verdade, eu acho muito interessante, eu gosto dele. Porque ele fala de uma realidade, não é? O que é a ignorância, né? A ignorância, a gente pode dizer que a ignorância, ela é o antônimo que fala do conhecimento, o oposto, né? Então, o oposto do conhecimento é a ignorância, tá? Então, o que é a ignorância? Geralmente, hoje em dia, acho que já não fala tanto, né? Mas no tempo da minha mãe, assim, quando a gente era nem minha mãe falava assim, você é ignorante, né? Mas é porque a gente era cabeça dura, né? Sim. A gente era bravo. A gente respondia mal, mas na verdade a ignorância não quer dizer isso, isso daí é falta de educação mesmo, né? O nome disso é falta de educação mesmo, tá? Sim. A ignorância, ela remete para outra coisa, irmãos. A ignorância é a falta de conhecimento, tá? Então a ignorância, ela é a ausência do conhecimento sobre determinada coisa, sobre determinado assunto, sobre determinado tema, né? Sim. Então,
Vamos falar do plano físico, né, da vida secular. Se no secular a ignorância ela é muito prejudicial para a gente, né, no nosso dia a dia, para a gente de repente alavancar profissionalmente, se relacionar melhor. Agora você imagina a ignorância espiritual, irmãos. Estou falando aqui da ausência do conhecimento de Deus, É né? verdade. Então a palavra aqui diz, olha, é categórica, ela diz que os justos, eles serão libertos ou libertados, né, que quer dizer a mesma coisa aqui no texto, serão libertados pelo conhecimento. Olha só o que a Bíblia fala acerca da ausência do conhecimento. Olha o que a ausência de conhecimento faz. Abre em Oséias. Oséias é logo depois de Daniel, facinho, né? Se eu tivesse falado Abacuque, Sofonias, aí você poderia ficar chateado comigo, mas Oséias é logo depois de Daniel, bem facinho. Oséias, no capítulo 4, então aqui, o plano de fundo aqui desse texto, né? O povo de Israel, ele estava cativo, né? Estava sobre a pressão dos inimigos. Então o profeta Isaías ele profetiza a seguinte frase aqui, ó, né? Ele fala a seguinte coisa aqui: o meu povo, capítulo 4, verso 6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Tá? Vou ler a segunda parte, mas eu queria focar nessa primeira parte aqui, ó. Porque tu rejeitaste o conhecimento. Também, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então, o que Deus está falando aqui? Que o povo foi destruído porque faltou conhecimento. Então ele fala assim, ó, porque vocês rejeitaram o conhecimento, né? Vou deixar que venha tudo isso sobre vocês aqui, ó. Tá? Vocês vão ser destruídos, né? Então, a ausência do conhecimento acerca de Deus, ele pode fazer a gente, pode não, faz, né? Sim. Ele faz a gente andar por caminhos errados, ele faz a gente se comportar de forma equivocada, ele faz a gente fazer coisas que nós não deveríamos fazer, porque o que é o nosso salvaguarda, né? Vamos dizer assim, o que é que nos garante? É o conhecimento acerca de Deus, é o conhecimento acerca das leis. Olha o que Jesus diz, isso aqui você fala, mas isso é no Velho Testamento, né? Olha no Novo Testamento o que Jesus fala sobre isso. Mateus 22, 29. 22? 22, 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, qual que era o erro? Qual é o erro aqui que ele está apontando? Olha, errais por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, irmãos, a ignorância, né, a ausência do conhecimento, então ela vai impedir que a gente alcance uma vida plena em Cristo, né? E a promessa de Deus é de uma vida plena. Embora nós, na maioria, ainda não tenhamos alcançado essa vida plena, né? A vida abundante, da qual ele se refere lá em João, no capítulo 10, mas a promessa de Jesus, né? A promessa de Deus para a nossa vida é essa, uma promessa de vida abundante. Mas por que é que a gente não alcança? Exatamente por isso, né? Porque a gente não conhece a Escritura e nem o poder de Deus. É aquilo que eu falei um pouquinho na quarta-feira, né? A gente conhece assim um pouquinho, alguma coisa do que a gente sabe mesmo e muita coisa do que a gente fica ouvindo os outros falarem. E a gente, muitas vezes, a gente idealiza um Deus que não é o Deus de verdade. Sim. Né? A nossa mente, a nossa imaginação projeta, né, um Deus, cria um Deus que não é o Deus de verdade. Sim. Não é o Deus Todo-Poderoso que está descrito aqui na Bíblia.
Então você vê, a ausência de conhecimento, a ignorância, ela fez que um povo fosse destruído, né? Que um povo fosse destruído, né? Israel padeceu porque faltou conhecimento. Jesus aqui fala, aqui Jesus estava sendo questionado, né, acerca da ressurreição, então parece até que você está tirando fora do contexto, né? Mas é um texto que, se a gente tirar desse contexto, ele é muito verdadeiro. Ele é muito verdadeiro, né? Embora ele estava ali tratando de um determinado assunto, mas é aplicável em qualquer outro assunto, não é? Se a gente não buscar o conhecimento acerca das coisas de Deus, da pessoa de Deus, né, de Jesus, nós vamos padecer, nós vamos fracassar. Tá? A chance de nós fracassarmos e a chance da gente não alcançar todas as verdades de Deus é muito grande. Como eu falei da vida abundante, né? Por que a gente não alcança a vida abundante? Porque a gente falta o conhecimento, tá? Mas aí você fala, o que é? Então, existe algo que realmente, que de fato liberta, porque a gente leu ali em Provérbios que o justo ele vai ser libertado pelo conhecimento. Mas o conhecimento do que, pastor? Bem, o conhecimento de Deus. Mas em João, no Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 32, Jesus ele fala, ele declara uma verdade, ele fala assim, ó, e conhecereis. Então o conhecer vem do conhecimento, né? O conhecimento leva a conhecer, ok? Tranquilo, é isso? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, existe algo que de fato realmente liberta, que é a verdade. Amém? Então, o que liberta é a verdade. Mas aí você pode estar agora me questionando aí, né? Mas o que é a verdade? Assim como Pilatos perguntou, né? Viu? Mas o que é a verdade? O que é a verdade, irmãos? Qual é a verdade? Qual é essa verdade? Porque Jesus fala, e conhecereis a verdade vos libertará. Olha só o que ele diz aqui. Em João, aqui no capítulo 17 de João, o capítulo 17, o verso 17, ele, nessa oração sacerdotal que ele faz, ele fala assim, olha, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, o que é a verdade? O que é a verdade? Acabei de falar aqui, o que é a verdade? O que é a verdade? A palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Olha que ele fala aqui no Salmo, que o Salmo 119, no verso 160, ele afirma, né? Então fala que tem que ter duas testemunhas, né? Tem que ter duas testemunhas, não tem? Então João 17:17 fala que a palavra de Deus é a verdade, a tua palavra, né? Ele se referindo ao Pai, mas ele fala, a tua palavra é a verdade. Capítulo 119 dos Salmos, o verso 160, fala assim, ó, a tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Então, irmãos, o que é a verdade? O que é que liberta? Então, Provérbios 11:9 fala, olha, o justo ele vai ser libertado pelo conhecimento. Aí depois as afirmações, né? Olha, errais por não conhecerem as escrituras. Olha só, já está dando, né? Já está levando para isso. Errais por não conhecerem as escrituras e nem o poder de Deus. O meu povo ele foi destruído pela falta de conhecimento. Então o povo foi destruído porque se ausentou da palavra. Se ausentou da palavra. Né? Começou a adorar deuses estranhos, começou a se comportar como as nações pagãs ali, né? Sim. Então se ausentou da palavra de Deus, que era a verdade. Então o meu povo foi destruído pela falta de conhecimento. Conhecimento do que, irmãos? Conhecimento da verdade. Se afastou da verdade. E olha só,
Ele fala que a tua palavra é a verdade. No Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 6, ele faz uma outra declaração. Ele fala que eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Então, a verdade, né, ela é a própria pessoa de Jesus. Porque fala o que em João 1:1? No princípio era o o verbo. O que é verbo? O que é o verbo, senão a palavra, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E o verbo era né? Deus. E o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o que é a verdade senão a palavra? E o que é a palavra senão o próprio Jesus? Então, a verdade é Jesus. Então, o que é que vai nos libertar? É esse conhecimento acerca de Deus. Sim. Né? A gente realmente entender. Mas aí você fala assim, mas tem controvérsia, porque lá no capítulo 11 de Mateus fala que, olha, Deus se revela, né? Mas ele se revela como? Através do quê? Da palavra. Irmãos, da palavra. Você quer uma outra fonte de revelação maior do que essa daqui? Até a fé, né? Até a fé. Irmãos, tudo isso aqui é a fonte de tudo. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então, irmãos, a palavra, ela é a fonte de tudo. Então, a fonte de revelação é Cristo. Amém. Né? A fonte de revelação. Por isso que eu falei também na quarta-feira alguma coisa sobre a gente abandonar alguns estereótipos, né? Porque a gente, na verdade, a gente quer revelar, a maioria, tá, irmãos? Vou falar, a maioria. Sim. Eles não querem um profeta para ser profeta na vida deles. Eles querem um profeta para ser adivinho na vida deles. Até porque o profeta nem sempre fala coisas que a pessoa não ouve, né? Quando Deus, assim diz o Senhor, né? Nem sempre é só para falar o que a pessoa quer. Sim, então, as pessoas estão buscando revelação na profecia. E a profecia nem sempre é para isso. Às vezes pode trazer, sim, alguma coisa acerca do que há de vir, né? Mas a fonte maior de revelação está na palavra, na própria palavra. Está tudo aí. Né? Tá tudo aqui. A fé vem daqui. Né? Então, nós precisamos... Quanto tempo você tem dedicado para ler aqui, para mergulhar nessa fonte aqui? Né? É a palavra de Deus, né? Já diz, né? É a palavra de Deus. Tem sede, tem o fome da palavra de Deus. Tem gente que não aceita, né? Como a palavra de Deus fala que isso aqui foi escrito por homens, né? Mas foram homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Né? Foram homens que escreveram muitas, assim, na sua grande maioria aqui tem histórias, né? Tem tudo, mas falam daquilo que Deus colocou na boca deles para eles falarem. Exato. Né? Então, essa aqui é a fonte. Cada vírgula, né? A palavra de Deus é a verdade. Então, como que você vai ser liberto, meu irmão? Como que você vai ser liberta, minha irmã? Com uma oração, quebrando maldição aqui, quebrando maldição lá, né? Não estou falando, e quando eu falo isso, irmãos, eu não estou desmerecendo, e assim, eu entendo muito bem sobre isso, entendo sim que precisa serem feitas algumas coisas sim, mas qual que é a maior fonte onde você vai encontrar liberdade? Aí vai ser a continuidade, né? Aí vai ser a permanência, né? Sim. E a progressão. Então, irmãos, olha, vou ler um último texto aqui, que está em Oséias também, no capítulo 6, que fica para você. Oséias depois de Daniel, não se esqueça. Sim. Tá? É preciso mesmo. Capítulo 6 de Oséias, que fala assim, ó. Vou ler a primeira parte, que é o que interessa aqui, tá? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém? Capítulo 6, 6, verso 3. Na sequência fala, como a alva será a sua saída, ele nos virá como chuva serôdia que rega a terra. Mas eu queria ficar com essa primeira parte. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Irmãos, Deus
ele é algo que a gente nunca vai conhecer Deus na sua totalidade, porque Deus, ele é aquilo que ele infinito, né? Ele enche o universo, né? Ele enche, não tem como explicar, não tem como quantificar e assim qualificar, só que ele é tremendo, é maravilhoso, né? Assim, ainda com as palavras que a gente sabe, nós a gente não consegue, vocabulário. A gente não tem vocabulário exato para expressar a grandiosidade de Deus, né? Mas Deus, ele é simplesmente isso, esse ser extraordinário, irmãos, que sendo quem ele é, ele ainda se compraz da gente, né? Tem esse carinho, tem esse cuidado com a gente, não é? Então, e ele se coloca à nossa disposição. Ele se coloca à nossa disposição, né? Você vê que é sempre ele buscando se reconciliar com a gente, né? Se você vê a Bíblia, o contexto da Bíblia é Deus em busca dessa reconciliação com o ser humano, né? O tempo todo atrás da gente, sim, né? E nós somos muitas vezes ingratos, né? E ele coloca tudo isso aqui é uma ferramenta que ele colocou à nossa disposição aqui para a gente realmente viver uma vida plena, carinho, uma vida abundante, né? sim, né? Mas a gente precisa conhecer. Ah, pastor, mas Deus não se estuda. Não estou falando para você estudar Deus, irmãos. Igual muita gente faz, né? Quer estudar Deus, quer entender por que Deus faz isso, por que Deus faz. Irmãos, ele faz simplesmente porque ele é Deus, né? E é por isso que ele faz. Né? Então não é estudar a Deus, não estou falando para você estudar a Deus, eu estou falando para você conhecer a Deus, conhecer a pessoa de Jesus, conhecer a palavra de Deus, né? Porque como eu falei, ela é o nosso salvaguarda, é ela que nos guarda, é ela que nos impede, né? No Salmo 119 mesmo, agora eu não vou ter tanto versículo, né? O Salmo 119, mas ele fala assim, ó, que a tua palavra eu guardei, né? Escondi, ele fala escondi, né? Mas é no sentido de guardar, né? Não é de esconder e deixar lá para ninguém pegar, né? A tua palavra eu escondi dentro do meu coração para eu não pecar. Exato. Né? Então, a palavra de Deus, ela é o nosso salvaguarda, ela que nos guarda, ela que nos livra do perigo, né? Então, irmãos, é um conselho, né? Conheça a Deus e prossiga conhecer a Deus. Na verdade é um tesouro, né? É um tesouro que está na nossa mão dos filhos, e a gente muitas vezes não dá valor para o que nós temos em mãos. Exato. Testamentos, né? São cartas, sim, né? É um são cartas, sim. É a mesma coisa de você dar um testemunho, né? Sim. Né? Então tá aqui, né? Testificando não só do sucesso, mas testifica do fracasso de muitos para também. Para ser espelho, para que nós não precisamos fazer o que eles fizeram, para, né, saber que está errado. É só ver aqui, né? Sim, então, irmãos, o justo, ele vai ser libertado, ele vai ser liberto pelo conhecimento. Amém. Amém? Então, busca esse conhecimento, que você vai ser realmente livre. Né? A palavra diz que se o Filho vos libertar, como a gente falou, né? Como tudo incide, né? Vamos dizer assim, em Jesus, né? Porque fala que a palavra, né? Conhecereis a verdade vos libertará. A tua palavra é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Jesus fala, eu sou a verdade, né? Porque ele é a palavra. Porque ele é o verbo. Ele é o verbo, ele é a o verbo palavra, encarnado. Né? Ele é E daí, em João, no capítulo 8, ele fala assim, ó, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso é profundo, né? Isso é maravilhoso. Isso é profundo, né? Amém? Então, Amém. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, seja livre, irmãos. Seja livre, né? É verdade. Amém? Que Deus abençoe você e que você medite nisso.